Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 49, módulo 2. O assunto, o transformador. Vamos lá? Assim como ocorre com os relés que nós já vimos, também os transformadores são componentes fabricados e fornecidos em muitos modelos específicos. Quanto às tensões e corrente que podem manejar, tipo da utilização, impedância e outros parâmetros. Vamos ver agora alguns dos tipos mais comuns, com detalhes prático e técnico. Observe com atenção as figuras ao lado. Preste atenção nas figuras. Observe que por fora, todos os transformadores são muito parecidos, uma vez que os princípios de suas construções, elas não mudam. Dois ou mais enrolamentos de fio de cobre esmaltado sobre um núcleo metálico formado geralmente por um conjunto de lâminas de ferro. Esse conjunto de lâminas costuma apresentar o formato das letras E, I ou F. Aqui vale lembrar que o pulso magnético capaz de induzir a energia de um enrolamento para outro apenas ocorre nos momentos em que a corrente é ligada ou desligada num transformador. Preste atenção. O pulso magnético, capaz de induzir a energia de um enrolamento para outro, apenas ocorre nos momentos em que a corrente é ligada ou desligada num transformador. Assim, se estivermos lidando com alimentação em corrente contínua, temos que promover uma forma de ligar e desligar tal corrente, de modo que o transformador possa exercer suas funções. Existe, entretanto, uma corrente elétrica que se liga e desliga sozinha, invertendo também suas polaridades constante. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção nessa figura. Nela mostramos a aparência geral de um transformador comum. Notar que, embora a ilustração mostre um transformador de 6 fios, isto é, 3 de cada lado, o mesmo layout é usado para transformador com qualquer quantidade de fio ou terminais. Observe agora esta outra figura. Preste atenção nesta outra figura. Observe que o primário do transformador normalmente apresenta 3 fios, isto é, 0 volts, 110 volts e 220 volts, o que possibilita a sua ligação à rede de 110 volts, isto é, o terminal 0 volts e o terminal 110 volts, ou então 220 volts, o terminal 0 volts e o terminal 220 volts. Observe que o secundário do transformador também apresenta 3 fios, sendo o fio do meio correspondente a 0 volts, enquanto que os fios nos extremos correspondem à tensão nominal de saída do próprio transformador, no caso, 12 volts. Notar também que os fios de saída do transformador entre o terminal central do secundário e qualquer dos seus fios extremos, obteremos 12 volts. Porém, se tomarmos a saída entre os dois fios do extremo, teremos então 24 volts, isto é, 12 volts mais 12 volts. Observe que alguns transformadores de força usam um método diferente para adequar o seu enrolamento primário à ligação em rede de 110 volts ou 220 volts. Para trabalhar em rede de 110 volts, esses dois fios primários, sendo um fio neutro e o outro 110, são ligados em paralelo. Agora, para trabalhar em rede de 220 volts, estes dois fios primários, sendo os dois fios de 110 volts, têm que ser ligados em paralelo. Um exemplo muito específico de transformadores de força é o que chamamos de conversor 110 e 220, que na verdade
tem uma estrutura de autotransformador. Autotransformador. Observe com atenção esta outra figura. Preste atenção nessa figura. Observe que o enrolamento do primário e do secundário são feitos em sequência com um só fio. Os autotransformadores conversores são, na maioria das vezes, reversíveis. Por exemplo, se for aplicado uma tensão de 110 volts CA, que é corrente alternada, no enrolamento, teremos no mesmo enrolamento 220 volts CA. Vamos agora ver alguns pontos importantes que devem ser conhecidos desde já sobre os transformadores de força. Primeiro, são sempre fabricados com o primário para a tensão convencional da rede 110 volts ou 220 volts. Porém, com o secundário é especificado para um grande número de tensão. Segundo, um parâmetro tão importante quanto a tensão de saída é a corrente que um transformador é capaz de oferecer. Observação: se a tensão no secundário do transformador for maior que a necessidade do circuito alimentado, este circuito poderá então queimar-se. Agora, se a tensão no secundário for menor em relação ao circuito a ser alimentado, provavelmente não funcionará corretamente. Agora, se por acaso a corrente disponível no secundário do transformador for maior do que for especificada pelo circuito alimentado, provavelmente o circuito funcionará normalmente. Preste atenção, aluno. Se por acaso a corrente disponível no secundário do transformador for maior do que for especificado pelo circuito alimentado, provavelmente o circuito funcionará normalmente, pois o circuito usará apenas a corrente que irá precisar, restando assim uma sobra de corrente que não irá influenciar no próprio circuito. Agora, se a corrente oferecida pelo secundário for menor em relação ao circuito a ser alimentado, provavelmente esse circuito não funcionará corretamente. Vamos agora a um resumo. Preste atenção. Sobra de tensão. Não pode. Falta de tensão. Não pode. Sobra de corrente. Pode. Falta de corrente. Não pode. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.